Eu coloquei o tema da nossa mensagem, restaurando a sua família, baseado no texto de 1 Samuel, no capítulo 30. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, e vai estar na tela também, que vocês acompanhem. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e a seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem a pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meus amados irmãos, você poderia perguntar aqui o que Davi estava fazendo que não estava em casa na hora em que os amalequitas deram com toda força e com todo ímpeto na cidade de Ziclague, a qual tinha sido dada para Davi pelo rei Aquis como cidade de refúgio. Como nós sabemos, Davi, depois que ele derrotou o gigante Golias, ele se tornou alvo fácil de inveja do rei de Israel e passou a persegui-lo. Saul viu que as mulheres diziam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares, né? Então isso causou uma inveja muito grande, e ele passou a perseguir Davi. E Davi andou se refugiando no deserto de Israel, e de tanto fugir, ele decidiu ir para o território filisteu. E foi se refugiar junto ao inimigo. Esquisito, né? Aquis, o rei que estava governando os filisteus, acolheu Davi e colocou ele como escudeiro. Davi fez algumas excursões para o rei, mostrando que era fiel a ele, derrotou alguns inimigos dos filisteus, e Davi estava com toda a sua, como é que se diz assim, confiança daquele rei. Só que o rei Aquis declarou guerra a Saul, o rei de Israel, e convidou Davi para participar dessa batalha. Só que os príncipes e os generais filisteus disseram: não, esse hebreu aí não vai com a gente não. Ele pode de repente se voltar contra nós e nos fazer derrotar. Despede ele, manda ele embora. E o rei Aquis foi lá todo sem jeito dizer para Davi: olha, Davi, eu não tenho nada contra você, você tem mostrado fidelidade para mim, eu confio em você, mas os meus generais, os meus príncipes não estão querendo que você nos acompanhe nessa batalha. Pode voltar, vá para Ziclague, volte para lá. A Ziclague, a qual a cidade ele tinha dado para Davi se refugiar com os seus 600 soldados e todas as suas famílias. Desculpe, meus irmãos. E foi isso que aconteceu. Davi tinha deixado Ziclague e tinha ido para a batalha. Só que ele retornou para Ziclague. E ao chegar lá, encontrou essa situação. A cidade foi queimada, foi destruída, os seus filhos e filhas, as suas mulheres, não só dele, mas de todos os homens, foram levados. E tudo que eles puderam levar,
os mantimentos, os animais, levaram também. Não deixaram nada. Meus irmãos, aqui eu quero fazer uma comparação. Isso é muitas vezes o que acontece na nossa família. E aqui eu quero citar alguns tópicos de que o que eles fizeram, os amalequitas fizeram com a cidade de Ziglag, e que muitas vezes faz em muitas famílias. Mas antes disso, quando eu disse que ele estava falando de família, as famílias hoje têm sido muito atingidas. Concordam comigo? E eu coloquei algumas coisas aqui. Talvez em nenhum momento da história da humanidade a família foi tão atacada nos últimos tempos, por forças ocultas, invisíveis, por forças visíveis a serviço do mal. Empresas, mídia, televisiva, escrita, instituições que se apresentam em lutas pelas minorias, mas que trabalham contra a família tradicional. Partidos políticos, com programas de governo voltados para interferir na criação dos filhos, com ideologia de gêneros, com liberação de drogas, e vai por aí. É isso que nós temos visto hoje nas famílias, o ataque às famílias. E uma outra coisa, há um empenho deliberado para destruir as famílias, que é o projeto de Deus. Os alicerces da família, para confundir o que a família é na mente das pessoas. Família que nós conhecemos é pai e mãe, homem e mulher. Mas hoje nós temos visto o inimigo e muita gente criando outro tipo de família. E quais foram as estratégias, Alexandre, que os amalequitas usaram para destruir a cidade de Ziglag e que hoje nós vemos também nas famílias? A primeira coisa, os amalequitas deram com ímpeto sobre a cidade de Ziglag. O que é que significa ímpeto? Com fúria, com violência, com força, com determinação. E a Bíblia nos diz que Satanás veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Feriram a cidade também. Outra coisa, queimaram as estruturas. Foram feridas que causaram na cidade, e a gente pode agora fazer um paralelo de feridas. Hoje tem muita gente ferida nas famílias. E eu coloquei aqui algumas coisas. Feridas na alma, nas emoções, na honra, pessoas que foram feridas na infância por abusos e nunca mais foram as mesmas porque existem marcas terríveis nos seus corações. É isso que acontece quando Satanás entra na família. Pessoas feridas por palavras, agredidas em sua dignidade, feridas psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente. Trazem na alma e no corpo marcas da violência que sofrem. É isso que Satanás faz. E outra coisa, no verso 2, diz assim: levaram cativas as mulheres que estavam nela. O que é cativo? A Bíblia diz que Jesus veio libertar os cativos. E Satanás torna as pessoas cativas. Cativo significa prisão, enclausuramento. Quantas famílias hoje estão cativas, escravas do inimigo? Membros da família presos nos vícios, nas drogas, nas bebidas, trazendo tristeza, sofrimento terríveis, e não conseguem escapar. É outra coisa. No verso 6, diz outra estratégia de Satanás, que também usa hoje. Diz o seguinte: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O problema causado pelo inimigo foi tão sério que os soldados de Davi queriam apedrejá-lo. Essa é uma tática muito usada pelo inimigo, jogar as pessoas de uma família umas contra as outras. Marido contra a esposa contra o marido, os filhos contra os pais, a nora contra a sogra, uns acusando o outro. Estamos passando por isso, por sua causa. Às vezes a pessoa diz, né? Estão brigando. Nós estamos passando por essa luta por sua causa. Culpando os outros, uns aos outros. Em Efésios, a Bíblia diz o seguinte: a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores, forças do mal. Quando você se coloca contra a sua família, você está se aliando ao inimigo,
e você passou para o lado dele? Como foi que ele atacou em Ziklag? Quando ela estava desprotegida, os pais não estavam em casa, a cidade estava desguarnecida. E nós vemos hoje que os pais, às vezes, se envolvem em tanto trabalho, em muitas coisas, e deixam a família muito à vontade. Os filhos sendo criados, às vezes até por babás, que não têm princípios para passar para os seus filhos. E, às vezes, os filhos não têm uma disciplina em casa correta, porque os pais deixam muito à vontade, dão tudo o que querem para se livrar de dar uma disciplina e uma atenção necessária, o amor devido aos seus filhos. Então, nós vemos isso hoje nas famílias. Esse tipo de ataque que os amalequitas fizeram é o mesmo ataque que muitas vezes nós vemos nas famílias hoje. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, assim como fez os amalequitas em Ziklag. Agora você pode perguntar para mim assim, Alexandre, qual é a solução que nós temos, que você tem devemos fazer para restaurar a minha casa e a minha família por conta dos ataques do inimigo, por conta de pessoas da minha família que vivem presas nos vícios, nas drogas, pessoas da minha família que têm problemas psicológicos, problemas de depressão, que passam por conta de problemas que foram gerados dentro de casa. Os maiores problemas, muitas vezes, acontecem dentro de casa. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui está no verso 4. Diz assim, Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força. E eu queria perguntar uma coisa para cada um de vocês aqui. Vocês já choraram pela sua família? Já perderam, assim, dias clamando a Deus pela sua família? Pois aqui esses homens passaram o dia todo chorando, até não ter mais força. E eles clamaram, quando foi que você passou o dia aos pés do Senhor, lutando por sua casa, clamando a Deus por sua família? Eu quero dizer para você não desistir de sua família. O salmista, no Salmo 127, declara que os filhos são herança do Senhor. Você não fez filhos para se perder e para ser do inimigo. Seu casamento não é para ser mais uma estatística do IBGE, como fazendo parte dos números de divórcio nesse país. E eu quero proclamar aos irmãos que lute, que ore, que jejue, que chore e que clame. Aí eu quero saber também uma outra coisa. Alguém já teve a prática de jejum na sua vida? Nessa igreja? Poucas pessoas que fazem a prática do jejum junto à minha oração são pessoas que muito se aproximam de Deus. São pessoas que muito têm respostas do Senhor Jesus no seu clamor. Alexandre, por que você diz isso, jejum? Por experiência. Por experiência. Não estou falando aqui de achismo ou de ouvir falar, mas de experiência. De fazer jejum, de clamar ao Senhor. Não que eu seja melhor ou mais crente do que ninguém, mas eu coloquei isso como objetivo e como prática de fé na minha vida. Eu quero aqui dar esse testemunho aos meus amados irmãos. Que quando forem lutar por seus lares, pelas suas famílias, chorem, clamem. A Bíblia diz que há um coração sincero, há um coração contrito, Deus não despreza. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. E eu quero também mais uma vez falar o seguinte, há determinados problemas que existem na nossa casa que só irão ser resolvidos com jejum e oração. No verso de número 8, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é a saída de Davi, que é outra dica que eu quero dar. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-o,
porque de certo alcançarás e tudo liberarás. E no verso 17 e 18 desse mesmo texto, nós encontramos a vitória de Davi. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi de tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas duas mulheres o livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer de volta. Como é que é feita a restauração da nossa família? Nos momentos de luta, nos momentos de necessidade, de dificuldade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, pois Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus amados, a nossa arma de luta contra o inimigo não é a nossa força, o nosso braço, mas sim a nossa fé. A Bíblia diz que a fé remove montanhas, né? Que pela fé muitos passaram ao fio da espada, venceram reinos, destruíram, mataram leões, e assim por muitas coisas são ditas a respeito da fé desses homens de Deus. E o que você tem para dizer da sua fé quando você está na luta? Você tem momentos de vitória para dizer, Senhor, eu tenho, como aquela irmã lá atrás, que disse que orou ao Senhor pelo seu filho, pedindo força. Eu quero hoje clamar aos irmãos da minha igreja, para que, eu não sei qual é a luta que você está tendo, o que foi que o inimigo levou da sua casa, a paz do seu lar, a harmonia da sua casa. Eu não sei o que foi que o inimigo levou, mas eu quero clamar a você, a lutar pela sua família. Nós fizemos uma campanha aqui no passado, Ministério da Família, chamando Lute por Sua Família. Foi uma das campanhas que eu mais gostei, que nós levamos a igreja a pensar dessa forma, a lutar pelo seu lar, a lutar pela sua família, a lutar pelos seus filhos, a lutar pela paz do seu lar, pela harmonia da sua casa, pelas necessidades da sua família. Eu não sei o que foi que o inimigo levou seu, mas assim como Davi creu no Senhor, eu quero que você creia no Senhor, que Ele vai trazer e vai restituir tudo que o inimigo levou da sua casa, seja material, seja emocional, seja espiritual. Assim eu creio. Nosso Deus é um Deus de restituição. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Querido Pai do céu, coloco diante de Ti a vida de cada um dos Teus servos que estão aqui na igreja e os que estão nos ouvindo através do YouTube. Como eu disse, Senhor, Tu és um Deus de restituição. Assim como deu a vitória a Davi, trazendo de volta as suas esposas, tirando do cativeiro, da prisão que estavam, Deus querido, nas mãos dos amalequitas. Assim, Senhor, eu quero Te pedir que Tu restitua na casa dos Teus servos, dos meus irmãos, aquilo que o inimigo levou da casa deles, a paz, a harmonia, a saúde, trouxe desemprego e outras coisas mais, Senhor, doenças terríveis, que Tu possa, Deus, reverter tudo isso. E aquilo que o inimigo tirou, Senhor, Deus amado, Tu possa restituir tudo, Senhor, devolvendo, Deus querido, com o Teu poder de graça e de misericórdia. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém.